O rei caído fica surpreso ao receber água de plebeia enquanto o servo observa em silêncio. A masmorra era um labirinto de pedra úmida e escura, onde cada gota que pingava do teto ecoava como um lamento de almas perdidas. Elara, uma plebeia de coração bom, caminhava com cautela, seus pés descalços fazendo pouco barulho no chão de pedra fria. A tirania do rei regente havia surrado o reino em sombras. E ela era uma das muitas que se viram forçadas a sobreviver nas sombras. O som de gemidos fracos a guiou até uma cela esquecida, onde a luz mal entrava. No canto, um homem desolado, com mais miséria que roupa, refletia a dor na opressão. Os olhos do prisioneiro, apesar de sujos e cansados, brilhavam com uma intensidade que fazia o peito de Elara apertar. Ele estava tão magro que cada osso parecia querer explodir por trás de sua pele gasta. Sem hesitar, Elara se aproximou. Uma pequena jarra de barro, presa ao seu lado, dançava ao ritmo de seu coração acelerado. Água conseguiu. Ela se abaixou, as mãos trêmulas entregando-lhe um pouco daquela vida líquida. O prisioneiro a olhou, surpreso. Era uma compaixão inesperada, como se a graça tivesse chegado até ele. Ao molhar os lábios Beckons, seus olhos briefly se encontraram. Era um momento que poderia derreter até a mais gélida das almas. Mas o que Elara não sabia era que aquele homem era o príncipe Alaric, despojado de seu título e assombrado por traição. Do outro lado da cela, escondido na sombra, um servo leal ao príncipe assistia em silêncio. O coração dele pulsava com um tumulto de sentimentos. Lealdade ao rei? Ou empatia pela jovem que trazia um feixe de luz para o escuro? Ele sabia que algo maior estava prestes a acontecer. Aquela cena de bondade despretensiosa tinha a chispa de uma revolução. Uma que poderia transformar não apenas vidas, mas todo um reino apodrecido pela tirania. Eu sou Alaric, o prisioneiro finalmente declarou, a voz rouca. O destino que me aguarda é cruel. Mas você, ele olhou para ela e o brilho de esperança nos olhos dele fez com que Elara se sentisse como se estivesse segurando o mundo. O que ela poderia fazer frente a um príncipe? Porém, para sua surpresa, ela sentiu coragem brotar como uma erva daninha em meio aos escombros. Mas no fundo, um amor proibido começava a se formar. A tensão no ar sentia-se quase elétrica. Elara não podia negar que algo em Alaric a chamava. Era mais que uma atração. Era uma conexão, e ela sabia que isso poderia custar-lhes tudo. E como se isso não fosse suficiente, segredos obscuros sobre suas origens estavam prestes a ser revelados. Sombras que poderiam desmoronar a esperança que eles estavam construindo juntos. O servo continuou a observar, sabendo que a nova ameaça que se aproximava tinha o potencial de destruir tudo. O destino dele se entrelaçava com a tensão crescente da masmorra. O futuro que começavam a sonhar poderia muito bem ser uma miragem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E assim, a tensão na masmorra crescia mais a cada instante. Alaric e Elara se encaravam, duas almas em um espaço dominado pela escuridão e o desespero. O servo, ainda escondido, sentia o peso da cena diante de seus olhos. Mas no exato momento em que Alaric estava prestes a continuar sua fala, a porta da masmorra se abriu com um estrondo, revelando a figura de um soldado armado, seu rosto uma máscara de raiva e desdém. Príncipe traidor, gritou ele, apontando a espada para Alaric. Teu reinado de sombras acabou. O rei já sabe de tua localização. Elara fez um movimento involuntário para trás, o coração disparando. O servo prendeu a respiração, completamente paralisado. O prisioneiro, por sua vez, desafiou o guardião com um olhar furioso. Eu não sou mais seu príncipe, mas isso não te dá o direito de me tirar a vida aqui. Mas as palavras de Alaric foram como um eco perdido em tempestade.
O soldado avançou, e antes que Elara pudesse entender o que estava acontecendo, o servo se precipitou para fora das sombras. Ele se atirou na direção de Alaric, empurrando com força para o lado, e o golpe da espada cortou o ar bem ao lado deles. Você não vai machucar o príncipe, gritou o servo, seu rosto radiante de determinação. Mas o momento de bravura teve um preço. O soldado, surpreso pela investida, desequilibrou-se e golpeou o servo com a espada, cravando-a em seu ventre. O desespero paralisou tudo. O servo tombou ao chão, as mãos tentando conter o sangue que jorrava. O olhar de Alaric se transformou de fúria em horror, enquanto Elara, atônita, observava a cena se desenrolar como um pesadelo. Não! Ela gritou, correndo em direção ao servo caído. Por favor, não! O sangue quente escorreu entre os dedos dela enquanto ela tentava estancar o fluxo. Mas havia um silêncio mortal ao redor deles. E o soldado, percebendo que seu objetivo havia se desfeito, recuou, a raiva em seus olhos se transformando em incredulidade. Não! O que você fez, imbecil? Gritou ele, vendo o servo se contorcer em dor. Ele hesitou, como se quisesse voltar, mas um passo atrás seu coração estava congelado. Alaric, em um momento de clareza, se levantou e se lançou em direção ao soldado. Você não pode ir embora, não pode deixar isso assim. Mas era tarde demais. O soldado já fugia, deixando atrás de si apenas o eco dos passos e o cheiro de sangue. O servo olhou para Elara, seus olhos cheios de gratidão e dor. Mas havia algo mais ali. Uma expressão que Elara não conseguia decifrar. Não se preocupe, eu te falei. Só tentei fazer o certo, ele sussurrou, com esforço. Mas não havia tempo. O olhar de Alaric se tornara uma tempestade. O príncipe sabia que se algo não mudasse, aquela masmorra não seria o único lugar a ser destruído. E então, na confusão e no lamento, um choque mais profundo. A identidade do servo já não era mera lealdade. Conectava-se a um plano de resgate, a uma traição embutida, a algo que poderia fazer todo o reino entrar em colapso. Eu sou mais do que um servo, Elara. Ele conseguiu pronunciar. Meu nome é Darius e sou o verdadeiro herdeiro do trono. E você? Você pode ser a única chance que temos. As palavras pairaram no ar como um relâmpago, cortando a escuridão da masmorra. A verdade vinha com garras afiadas e a conexão entre eles nunca mais seria a mesma. O destino deles, agora, estava entrelaçado em uma trama de reviravoltas, onde a esperança e o terror caminhavam lado a lado e as consequências das escolhas de cada um ameaçavam desmoronar tudo. O que viria a seguir? Elara sentiu um nó na garganta, o peso da revelação pesando sobre ela. O que havia ainda por vir? O ar na masmorra estava pesado, como se o próprio peso da verdade sufocasse todos os presentes. Elara olhou para Darius, atônita. Você, como pode ser? As palavras dela saíram como um sussurro trêmulo, desmoronando ao tocar a realidade. Darius, com as mãos ensanguentadas e a expressão de dor, forçou um sorriso triste, quase como se quisesse confortá-la. Eu sempre soube, mesmo quando me vi relegado a esse papel de servo, ele explicou. A respiração entrecortada. Mas agora não há tempo. O reino precisa de nós. Seus olhos buscaram os de Alaric, um pedido mudo por ajuda em meio a tudo. Mas Alaric era uma tempestade de emoções, seu passado e seu futuro se chocando em sua mente. Era um príncipe deposto e um aliado improvável ao lado de outro que reivindicava a coroa. Elara não sabia o que pensar. A masmorra estava envolta em sombras, mas a luz de um novo caminho começava a brilhar. Um caminho que poderia abrir uma brecha na escuridão que dominava seu reino. Darius, nós temos que sair daqui! A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que qualquer plano pudesse tomar forma, um tremor violento abalou as pedras ao redor. A terra gemeu sob eles, fazendo a cela balançar. Os três trocaram olhares aterrorizados enquanto as paredes pareciam ameaçar desabar. O que estava acontecendo? E então, como se a terra estivesse respondendo a alguma força maior, a porta da cela estourou, não se abrindo, mas explodindo em uma chuva de estilhaços de madeira. Dentre os destroços, uma figura imponente apareceu. Era o rei regente, envolto em uma aura de poder, com feições distorcidas de ódio.
Finalmente encontrei vocês. Sua voz reverberava nas paredes frias, um misto de raiva e satisfação. A cena se tornara surreal. Ele não deveria estar ali, ainda mais em meio a um combalido exército de soldados e monstros que pareciam ocultos nas sombras. O príncipe sabia que a traição era uma possibilidade, mas nunca se atreveu a pensar que o próprio pai se tornaria o executor de seu fim. Você, inutilidade que me desonrou, merece a morte. O rei gritou, apontando um dedo acusador para Alaric. O próprio sangue corria nas veias do príncipe, mas uma não era uma vingança qualquer. Aquela já fora a luz entre os dois, um pai e um filho, agora em lados opostos de uma faca afiada. Darius, percebendo a gravidade da situação, levantou-se, ignorando a dor aguda que ainda pulsava em seu corpo. Não, você não pode, ele começou. Mas o rei não estava disposto a ouvir. Com um gesto sutil, ele acenou para os guardas presentes, que se lançaram em direção ao servo desamparado. Para! Não toquem nele! Elara gritou, sua voz ecoando como um trovão. O que estava em jogo era muito maior do que ela mesma. Ela não era a plebeia impotente que costumava ser. O que florescia dentro dela agora era uma força despertada pela dor e pela perda. Mas antes que pudessem agir, do alto da escuridão, uma figura feminina emergiu. Uma sombra que parecia dançar entre as chamas. Chega! Sua voz era um rugido, capaz de calar até mesmo a raiva do rei. Com um movimento, o ar ao redor da masmorra mudou. Era a rainha, a verdadeira mãe de Alaric, perdida por tanto tempo. Vocês não têm ideia do que estão prestes a provocar. A revelação a deixou envolta em mistério. O jogo de poder estava mudando de maneira imprevisível. E Elara, Darius e Alaric se sentiram pequenos diante daquela nova figura. Os segredos do passado agora se entrelaçavam com o futuro. O que mais estavam prestes a descobrir? Com cada decisão, cada palavra, os laços que os uniam pareciam ser testados. A verdade, agora, mais do que nunca, era um fardo pesado. Num momento, os três estavam prontos para lutar por um futuro diferente. Mas no próximo instante, com a rainha em cena, o que pareciam ser heróis lutando pela liberdade poderia muito bem se transformar em armas nas mãos erradas. E no fundo, uma pergunta trondava em suas cabeças. Quem realmente éramos traidores? A revolução estava apenas começando. O ar na masmorra estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a desabar sobre eles. Elara olhou para Darius, confusa. Como você pode ser? As palavras saíram dela como um sussurro trêmulo, mal acreditando na revelação. Darius, com um olhar determinado, deu um passo à frente, ignorando a dor que lhe queimava o ventre. Não há tempo, Elara. A raiva do rei só crescerá, ele insistiu, um fio de urgência na voz. Alaric, por outro lado, lutava contra seu próprio turbilhão de emoções, sentindo o impacto de estar cara a cara com sua mãe, a rainha, que supostamente estava morta. Você não pode estar aqui! Gritou o rei, direcionando seu olhar furioso para a rainha. Sua traição finalmente vem à tona. A tensão reverberou na masmorra, como se o tempo tivesse congelado. Ele estava radiante, uma força da natureza. Mas havia um toque de tristeza em seu olhar. Não, Adriel, você não entende. O que fizemos não foi para traí-lo, mas para proteger os nossos. O reino, ele precisa de uma nova liderança. Você já se foi. E agora? Por causa de você, meu filho é um traidor. O rei gritou, sua voz ecoando nas pedras. A fúria inflava seu peito. E então, algo inesperado aconteceu. Um sorriso traiçoeiro se desenhou nos lábios da rainha. Traidor? Você nunca foi um rei. E agora, você e os seus soldados são os verdadeiros traidores. Sua voz, um misto de raiva e desafogo, levou um choque por toda a sala. Darius hesitou, confuso, tentando absorver aquela mudança drástica. O chão parecia tremer sob seus pés. E então, em um movimento rápido, a rainha revelou sob seu manto uma adaga, brilhante e ameaçadora. Eu não vim sozinha. Está na hora de o reino despertar. O chão estremeceu ainda mais enquanto a porta da masmorra era arrombada de fora. Um grupo de guerreiros armados e ferozes invadiu a cela. Eram dissidentes do reino, aqueles abandonados, aqueles que haviam perdido tudo sob o governo de Adriel. Gritos ressoaram enquanto eles avançavam, determinados a derrubar o tirano. Alaric sentiu um frio na espinha. Mãe, não! Isso é loucura! Gritou ele, mas a rainha já estava presa em sua própria torrente de emoção. Sua determinação inabalável. A luta começou. Darius, superando a dor, agarrou uma espada caída.
Não podemos permitir que isso acabe em sangue, ele gritou, mas sua voz se perdeu no caos. A rainha e os dissidentes estavam decididos a destruir não apenas o rei, mas todo o controle que ele tinha sobre o reino. Elara, horrorizada, via amigos e inimigos lutarem entre si. A adaga da rainha reluzia enquanto ela se enfrentava contra os soldados do rei. Gritos, cliques de metal e o som de corpos colidindo preenchiam o espaço. A escuridão da masmorra foi iluminada pelas chamas que começaram a crescer no fundo, enquanto um dos guerreiros acendia uma tocha. E então, um grito piercing cortou o ar. Um dos soldados lançou-se sobre Darius e ele tropeçou, caindo em direção à espada que ameaçava cravar-se em seu corpo. O tempo parecia parar. Elara gritou, o coração disparado, mas o toque da adaga da rainha brilhou mais uma vez. Isso não era apenas um ataque, mas uma defesa ardente de um reino em ruínas. Mas, no meio do tumulto, uma verdade explode como um trovão. Darius, você não precisa lutar! Ela gritou, percebendo que a história não era exatamente como pensavam. Você e Alaric, vocês são irmãos. As palavras pairaram no ar, chocando todos os presentes. O reino tinha sido uma mentira construída sobre sangue e traição. O olhar de Alaric se fixou em Darius, a confusão agora dando lugar a uma nova onda de compreensão. Um laço de sangue que mudava tudo. O choque misturava-se com a urgência da luta. Vamos sair daqui, murmurou Darius, agora com um brilho novo nos olhos, como se a verdade o tivesse libertado. Mas a rainha, percebendo que a revelação poderia mudar o curso da batalha, olhou para o filho mais velho e exclamou: Ele não pode ficar vivo. Vocês não podem confiar no passado. Vocês não sabem o que ele realmente é. A disparidade de emoções deixou Elara trêmula, o que mais estava escondido sob o manto da verdade. O caos ao redor deles crescia, e uma certeza pairava no ar. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e o que era antes esperança, agora desmoronava em dúvida. O que o destino os reservava? O reino estava em chamas, e o verdadeiro enigma apenas começava a se revelar. O ar na masmorra estava pesado, como se a verda. Elara olhou para Darius, confusa. Como você pode ser... As palavras saíram dela como um sussurro trêmulo, mal acreditando na revelação. Darius, com um olhar determinado, deu um passo à frente, ignorando a dor que lhe queimava o ventre. Não há tempo, Elara. A raiva do rei só crescerá. Ele insistiu, um fio de urgência na voz. Alaric, por outro lado, lutava contra seu próprio turbilhão de emoções, sentindo o impacto de estar cara a cara com sua mãe, a rainha, que supostamente estava morta. Você não pode estar aqui, gritou o rei, direcionando seu olhar furioso para a rainha. Sua traição finalmente vem à tona. A tensão reverberou na masmorra, como se o tempo tivesse congelado. Ela estava radiante, uma força da natureza, mas havia um toque de tristeza em seu olhar. Não, Adriel, você não entende. O que fizemos não foi para traí-lo, mas para proteger os nossos. O reino, ele precisa de uma nova liderança. Você já se foi. E agora, por causa de você, meu filho é um traidor. O rei gritou, sua voz ecoando as pedras. A fúria inflava seu peito. E então, algo inesperado aconteceu. Num movimento rápido, a rainha revelou sob seu manto uma adaga, brilhante e ameaçadora. Eu não rim sozinha. Está na hora de o reino despertar. Nesse momento, o chão estremeceu ainda mais. Elara sentiu a terra tremer sob seus pés, como se fosse engolida por uma força desconhecida. Os olhos dela se arregalaram enquanto uma rachadura se abria na parede, revelando um túnel escuro, como se a própria masmorra estivesse gritando por liberdade. Gritos ecoaram na câmara, confundindo amigos e inimigos. É um deslizamento, alguém gritou. Mas ninguém teve tempo de reagir. A parede desabou. Areia e pedras voaram como torpedos, conhecendo o perigo que estavam. Alaric e Elara trocaram um olhar. Era uma corrida contra o tempo. Para a saída, Alaric gritou, puxando Darius e Elara com ele para o túnel que se abriu. As paredes começaram a desmoronar, vozes de raiva e desespero misturadas a gritos de combate. A rainha e o rei estavam tão envolvidos um no outro que não perceberam o caos aumentando. Mas enquanto corriam pelo túnel, Darius parou abruptamente. Alaric, espera! Ele estava pálido, o corpo tremendo. Algo que eu preciso te dizer. Não sou apenas seu irmão.
Sou o filho mais velho do rei, mas com uma ligação que pode mudar tudo. Os olhos de Alaric se endureceram. O que você quer dizer? Nós não somos apenas irmãos. Eu sou filho da rainha. Eu sou, na verdade, um príncipe legítimo. Sua vida inteira você foi criado como rei ao meu lado. Mas eu fui escondido. Você não é o único herdeiro. Você é o usurpador. As palavras de Darius cortaram como uma lâmina afiada. O túnel tremia ao redor deles. O ar estava carregado de eletricidade. O eco da verdade fez Alaric parar atordoado. Não, isso não pode ser. Não pode ser verdade. É exatamente isso. Você foi escolhido para ser rei. Mas meu verdadeiro pai planejou isso o tempo todo. E a rainha, ela me manteve escondido para me proteger. Nossa mãe estava com medo de que o pai estivesse atrás de mim. Darius olhou profundamente nos olhos de Alaric, implorando. Temos que nos unir, não lutar um contra o outro. A luz que projetava o túnel começou a diminuir. O estrondo de pedras caindo logo atrás dele sacudiu o chão. O medo percorreu o corpo de Alaric. Não posso acreditar, gritou Alaric, raiva e confusão se misturando em seu olhar. Como posso saber que você não é parte dos planos do rei? Eu não sou. Eu só quero salvar o reino. Ouvir minha mãe foi sua chance de nos unirmos ao invés de lutar um contra o outro. Darius gritou, a dor ainda pulsando em seu corpo. O tempo estava se esgotando. Elara, em meio ao tumulto, sentiu algo em seu coração. Uma conexão que transcendeu a rivalidade entre os príncipes. Alaric, precisamos agir! O túnel está desmoronando! No entanto, quando deram os primeiros passos, uma sombra surgiu do fundo do túnel. Uma figura conhecida. Era a rainha. Vocês não podem fugir assim. O que está decidido deve ser decidido agora. E nessa hora, as palavras dela revelaram um terror ainda mais profundo. Uma explosão de luz iluminou a escuridão e um portal apareceu atrás deles. O chão vibrou. Este é seu destino. Vocês decidirão o futuro do reino, mas não escaparão das consequências de suas escolhas. Elara olhou para os dois príncipes, o pânico refletido em seus rostos. Não, não podemos ficar aqui. Temos que decidir agora. A rainha se aproximou, seus olhos lutando entre amor e determinação. A escolha de vocês mudará tudo. O futuro do reino está em suas mãos. E naquele instante, tudo o que Alaric, Darius e Elara acreditavam era colocado à prova. Qual caminho escolheriam? Com a masmorra desmoronando ao seu redor, cada segundo se arrastava. A verdade, agora mais do que nunca, pesava sobre eles. O que viria a seguir? As consequências poderiam ser devastadoras. O destino deles estava em jogo e a revolução apenas havia começado. O ar na masmorra estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a desabar sobre eles. Elara olhou para Darius confusa. Como você pode ser? As palavras saíram dela como um sussurro trêmulo, mal acreditando na revelação. Darius, com um olhar determinado, deu um passo à frente, ignorando a dor que lhe queimava o ventre. Não há tempo. Elara, a raiva do rei só crescerá. Ele insistiu, um fio de urgência na voz. Alaric, por outro lado, lutava contra seu próprio turbilhão de emoções, sentindo o impacto de estar cara a cara com sua mãe, a rainha, que supostamente estava morta. Você não pode estar aqui, gritou o rei, direcionando seu olhar furioso para a rainha. Sua traição finalmente vem à tona. A tensão reverberou na masmorra, como se o tempo tivesse congelado. Ela estava radiante, uma força da natureza, mas havia um toque de tristeza em seu olhar. Não, Adriel, você não entende. O que fizemos não foi para traí-lo, mas para proteger os nossos. O reino, ele precisa de uma nova liderança. Você já se foi, e agora, por causa de você, meu filho é um traidor. O rei gritou, sua voz ecoando nas pedras. A fúria inflava seu peito. E então, algo inesperado aconteceu. Num movimento rápido, a rainha revelou sob seu manto uma adaga brilhante e ameaçadora. Eu não vim sozinha. Tá na hora de o reino despertar. Nesse momento, o chão estremeceu ainda mais. Elara sentiu a terra tremer sob seus pés, como se fosse engolida por uma força desconhecida. Os olhos dela se arregalaram enquanto uma rachadura se abria na parede, revelando um túnel escuro, como se a própria masmorra estivesse gritando por liberdade. Gritos ecoaram na câmara, confundindo amigos e inimigos. É um deslizamento! Alguém gritou.
Mas ninguém teve tempo de reagir. A parede desabou. Areia e pedras zoaram como torpedos. Conhecendo o perigo que estavam, Alaric e Elara trocaram um olhar. Era uma corrida contra o tempo. Para a saída! Alaric gritou, puxando Darius e Elara com ele para o túnel que se abriu. As paredes começaram a desmoronar. Vozes de raiva e desespero misturadas a gritos de combate. A rainha e o rei estavam tão envolvidos um no outro que não perceberam o caos aumentando. Mas, enquanto corriam pelo túnel, Darius parou abruptamente. Alaric, espera! Ele estava pálido, o corpo tremendo. Algo que eu preciso te dizer. Não sou apenas seu irmão. Sou o filho mais velho do rei. Mas com uma ligação que pode mudar tudo. Os olhos de Alaric se endureceram. O que você quer dizer? Nós não somos apenas irmãos. Eu sou filho da rainha. Eu sou, na verdade, um príncipe legítimo. Sua vida inteira, você foi criado como rei ao meu lado, mas eu fui escondido. Você não é o único herdeiro. Você é o usurpador. As palavras de Darius cortaram como uma lâmina afiada. O túnel tremia ao redor deles. O ar estava carregado de eletricidade. O eco da verdade fez Alaric parar atordoado. Não, isso não pode ser. Não pode ser verdade. É exatamente isso. Você foi escolhido para ser rei. Mas meu verdadeiro pai planejou isso o tempo todo. E a rainha? Ela me manteve escondido para me proteger. Nossa mãe estava com medo de que o pai estivesse atrás de mim. Darius olhou profundamente nos olhos de Alaric, implorando. Temos que nos unir, não lutar um contra o outro. A luz que projetava o túnel começou a diminuir. Um estrondo de pedras caindo, logo atrás deles, sacudiu o chão. O medo percorreu o corpo de Alaric. Não posso acreditar! Gritou Alaric. Raiva e confusão se misturando em seu olhar. Como posso saber que você não é parte dos planos do rei? Eu não sou. Eu só quero salvar o reino. Ouvir minha mãe foi sua chance de nos unirmos ao invés de lutar um contra o outro. Darius gritou, a dor ainda pulsando em seu corpo. O tempo estava se esgotando. Elara, em meio ao tumulto, sentiu algo em seu coração. Uma conexão que transcendeu a rivalidade entre os príncipes. Alaric, precisamos agir. O túnel está desmoronando. No entanto, quando deram os primeiros passos, uma sombra surgiu do fundo do túnel. Uma figura conhecida. Era a rainha. Vocês não podem fugir assim. O que está decidido deve ser decidido agora. E nessa hora, as palavras dela revelaram um terror ainda mais profundo. Uma explosão de luz iluminou a escuridão e um portal apareceu atrás deles. O chão vibrou. Este é seu destino. Decidirão o futuro do reino, mas não escaparão das consequências de suas escolhas. Elara olhou para os dois príncipes, suas expressões refletindo a incerteza. Não, não podemos ficar aqui. Temos que decidir agora. A rainha se aproximou, seus olhos lutando entre amor e determinação. A escolha de vocês mudará tudo. O futuro do reino está em suas mãos. De repente, o chão se abriu sob eles. Uma fissura engoliu Elara, Alaric e Darius. Quase em câmera lenta, Elara gritou, mas não havia tempo. No fundo, um abismo negro os aguardava. Um eco de risadas perturbações subiu e algo mudou. Quando Elara acordou, a masmorra não era mais a mesma. Ela estava em uma sala imensa, rodeada por colunas de pedra decoradas com símbolos familiares, mais distorcidos. Um manto escuro cobria os rostos de figuras misteriosas. A energia pulsava ao redor como uma tempestade prestes a eclodir. Bem-vindos ao nosso lar, disse uma voz ecoante que Elara reconheceu. Aqui, no mundo dos traidores. Uma figura se adiantou. Era o verdadeiro rei, com um sorriso maligno. Vocês achavam que podiam escapar da verdade, não é? Agora vocês devem decidir: unir-se a mim ou serem destruídos. A realidade girava e as peças no tabuleiro haviam mudado. O que antes era luta pelo reino, agora era batalha pela própria sobrevivência. Elara olhou para os príncipes desolada. O que estava por vir era inimaginável. Essa reviravolta poderia ser o fim de tudo ou o começo de uma nova era. A escolha era deles. O ar na masmorra estava imerso em uma tensão elétrica. A rainha, com a adada firme em suas mãos, parecia moderna e inquieta, uma força da natureza revelada em meio ao caos. Enquanto Elara e os príncipes trocavam olhares cheios de dúvidas, uma sombra dançava nas paredes, como um fantasma que se recusava a desaparecer.
Os guerreiros ao redor pareciam hesitar, sentindo a gravidade do momento. Um dos soldados, um homem corpulento, começou a murmurar entre os outros: "Essa não é a rainha que conhecemos." A expressão deles era de confusão, misturada com medo. A palavra traição pairava no ar. "Destruam-nos!" gritou o rei Adriel, frustrado. Mas era tarde demais. O chão sob eles começou a tremer ainda mais, e um ruído ensurdecedor irrompeu das profundezas do túnel. Era como se o próprio castelo estivesse se espedaçando ao redor deles. Então, uma onda de luz intensa parecia engolir tudo. Elara fechou os olhos, e quando os abriu novamente, tudo havia mudado. Em vez da masmorra, o que viu foi um salão ricamente decorado com tapeçarias antigas. Estava mais iluminado. Mas a atmosfera era pesada. Um eco distante, como sussurros, preenchia o espaço. "Bem-vindos ao meu domínio", disse uma voz grave e familiar. Alaric e Darius se viraram, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer a figura que emergiu das sombras. Era o verdadeiro rei, mas ele agora emanava uma aura que enlouquecia e atraía ao mesmo tempo. "Adriel? O quê?" sussurrou Darius, a mão na espada. "Você tá vivo?" "Sim, meu filho, e por muito mais tempo do que você imagina." O rei sorriu de um jeito que gelou o sangue de Elara. "Vocês pensavam que podiam escapar dos meus planos? Estão todos no meu tabuleiro agora." A revelação os atingiu como uma onda. A rainha, que estava tão firme momentos atrás, agora parecia um pouco moteada, aquela verdade. Elara sentiu um nó na garganta. Você nos manipulou desde o início? Eu sempre fiz o que era necessário para garantir o trono." Adriel respondeu, uma risada quase demoníaca, enquanto passos pesados começavam a se aproximar. "E a rainha? Ela sempre foi a peça-chave. Vocês dois nunca perceberam que ela não era apenas a mãe de Alaric. Ela é a razão por trás de cada dor, cada lágrima derramada por vocês." Darius olhou para sua mãe perplexo. "Mãe, o que está acontecendo?" As palavras dele tremiam. A rainha hesitou. "Eu fiz o que precisava fazer. Por você, para garantir que o reino sobrevivesse." O peso das suas palavras parecia ressoar no ar, e a verdade se desdobrava como um pesadelo. "Sobrevivendo a que custo?" gritou Alaric, a fúria e a traição se entrelaçando. Mas antes que a rainha pudesse responder, uma luz ofuscante emergiu do chão. Era um portal, mas não era como o anterior. Era mais como um abismo, ardente, chamativo. A sala começou a tremer violentamente, e a expressão do rei Adriel se contorceu em um misto de raiva e satisfação. "Eu sempre soube que esse dia chegaria, e agora vocês terão que escolher o reino ou a sua liberdade. Uma nona chance ou um final calamitoso." Ele começou a rir, uma risada gutural que reverberava e quebrava o coração de todos ao redor. Com a terra se partindo sob os pés deles, a rainha, com olhos cheios de medo, virou-se para Darius, e houve um momento, um vislumbre do que poderia acontecer se a verdade não fosse revelada. "Você não pode ter medo do desconhecido," ela gritou, enquanto as sombras se lançavam à sua volta. "Olhe para dentro de si." Antes que o caos pudesse engolir cada um deles, Elara viu algo extraordinário. Era uma luz no centro do abismo. Uma luz familiar que irradiava de Darius. Um brilho intenso que iluminou não apenas os rostos dos príncipes, mas também acendeu uma conexão com algo primordial. "O que acontece agora?" ela perguntou, quase sem fôlego. "Vocês dois são?" Pergunta pairou no ar enquanto a verdade se desenrolava. Alaric olhou para Darius, confuso. "O que você está fazendo?" "Decidindo o futuro", respondeu Darius, a determinação se formando em seu olhar, enquanto o chão começava a sucumbir sob eles. "Mas não posso fazer isso sozinho." A escolha surgia, e a luz dentro de Darius parecia crescer. Uma energia palpável emanava dele, como se a própria essência da realeza tivesse despertando. E enquanto um grito ecoava de toda parte, o verdadeiro choque esperava por eles na linha entre o que era e o que poderia ser. A própria vida do reino estava por um fio, e os laços de sangue e traição começavam a se entrelaçar em um destino incerto. "Preparem-se para o que vem", sussurrou a rainha, e a tensão permaneceu no ar como um facho de esperança diante do caos. O abismo os chamava,
Mas as decisões não eram apenas sobre sobrevivência. A verdadeira batalha estava apenas começando, e tudo o que pensavam saber estava prestes a ser reescrito. O ar na sala estava pesado, como se a verdade prestes a ser revelada fosse suficiente para fazer o chão tremer. Elara olhou para Darius, confusa. Como você pode ser? As palavras saíram dela como um sussurro trêmulo, e o silêncio ao redor parecia absorver sua dúvida. Darius, com um olhar intenso, deu um passo à frente. Não há tempo para esse. Precisamos agir. A urgência na voz dele reverberava, e Alaric, paralisada em sua própria confusão, apenas observava. O rei Adriel, ainda com a adaga em punho, olhava para a rainha com um misto de furor e descrença. Mas enquanto os guerreiros hesitavam, o chão sob eles começou a tremer. As paredes da sala vibravam como se tentassem se afastar do terror que estava prestes a acontecer. Elara sentiu um nó na garganta, o coração batendo descompassado. Um rugido profundo ecoou, fazendo todos os presentes prenderem a respiração. E então o inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu no chão, revelando um abismo profundo que brilhava com uma luz avermelhada. "Cuidado!" gritou Darius, mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu do abismo. Era uma mulher, uma presença forte e ameaçadora, coberta por um manto negro esvoaçante. Seu olhar tinha a intensidade de um furacão. E quando ela sorriu, era uma mistura de malícia e poder que gelou o sangue nos corações dos que estavam. Foi divertido assistir a todos esses jogos de poder, mas agora chegou a hora da verdade. A sala silenciou, todos congelados, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. "Quem é você?" perguntou a rainha, a voz trêmula, mas ainda firme. "Eu sou a verdadeira governante deste reino, e sempre fui. Adriel, seu tempo acabou." As palavras caíram como pedras em um lago calmo, fazendo ondas de choque em todos os presentes. A rainha, o rei e os príncipes trocaram olhares perplexos. "Isso não faz sentido", gritou Alaric, tentando entender o que estava acontecendo. "Você não pode ser." Mas antes que pudesse terminar, a mulher acenou com a mão e uma energia pulsante os envolveu. Elara sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A sala pareceu girar, e em um instante a mulher estava diante de Alaric, tocando a sua testa delicadamente. "Você não é quem pensa que é, querido. E a verdade que você tem guardado poderá muito bem destruir você." "O que você quer dizer?" disse Darius, a voz subindo num tom de alerta. Mas a mulher apenas riu, uma risada que ecoou nas paredes. "Seus segredos são mais profundos do que você imagina." E então, como se todos estivessem sendo puxados por um turbilhão. A luz avermelhada envolveu a sala. O chão se abriu de tal forma que um imenso espelho aparecia no centro, refletindo não apenas suas imagens, mas sua verdadeira essência. Elara viu rostos alterados, sombras de si mesma. E, acima de tudo, eles se encararam. E a promessa de traições passadas flutuava no ar. A mulher, agora mais perto, inclinou a cabeça para Darius. "Você tem sangue de um governante ancestral, algo que te conecta ao trono. Alwip Adriel nunca quis que você soubesse. Você é a chave para a verdadeira mudança." A revelação caiu como uma bomba e o semblante de Darius se transformou em chamas emocionais. "Isso é impossível!" o rei rugiu, perdendo o controle. "Você está mentindo!" "Mentiroso é você, Adriel, e por muito tempo o reino sofreu sob seu domínio. Mas agora ele pode ser libertado." A mulher virou-se para Elara, seus olhos penetrantes. "E você, a plebeia que ousou ir além de sua condição. Sua força será testada." Elara sentiu o ar ficar denso em sua garganta. "O que você quer de mim?" A figura sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. "Você decidirá o destino de todos. E, mais importante, você ensinará a verdadeira lealdade aos que pensam que têm controle." O abismo atrás deles rugiu novamente, e a luz ofuscou seus pensamentos. Elara, Darius e Alaric se viraram uns para os outros, a incerteza refletida em seus rostos. O que estava acontecendo? Eles eram peões em um jogo à parte, e a lealdade, a família e os segredos estavam prestes a desmoronar. A questão pairava no ar. Quem realmente era o verdadeiro traidor? O destino deles dependia de uma escolha, e essa escolha poderia não apenas mudar o futuro,
mas transformar a própria visão que tinham um do outro. E, no fundo, cada um se perguntou se seriam capazes de enfrentar essa verdade. O ar na sala estava pesado, como se a verdade prestes a ser revelada fosse suficiente para fazer o chão tremer. Elara olhou para Darius, confusa. Como você pode ser? As palavras saíram dela como um sussurro trêmulo, e o silêncio ao redor parecia absorver a sua dúvida. Darius, com um olhar intenso, deu um passo à frente. Não há tempo para explicações, Elara. Precisamos agir. A urgência na voz dele reverberava, e Alaric, paralisada em sua própria confusão, apenas observava. O rei Adriel, ainda com a adaga em punho, olhava para a rainha com um misto de furor e descrença. Mas enquanto os guerreiros hesitavam, o chão sob eles começou a tremer. As paredes da sala vibravam como se tentassem se afastar do terror que estava prestes a acontecer. Elara sentiu um nó na garganta, o coração batendo descompassado. Um rugido profundo ecoou, fazendo todos os presentes prenderem a respiração. E então, o inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu no chão, revelando um abismo profundo que brilhava com luz avermelhada. "Cuidado!" gritou Darius. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu do abismo. Era uma mulher, uma presença forte e ameaçadora, coberta por um manto negro esvoaçante. Seu olhar tinha a intensidade de um furacão, e quando ela sorriu, era uma mistura de malícia e poder que gelou o sangue nos corações dos que estavam presentes. "Eu esperava por vocês", ela disse, sua voz como uma música hipnótica. "Foi divertido assistir a todos esses jogos de poder, mas agora chegou a hora da verdade." A sala silenciou, todos congelados, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. "Quem é você?" perguntou a rainha, a voz trêmula, mas ainda firme. "Eu sou a verdadeira governante deste reino e sempre fui. Adriel, seu tempo acabou." As palavras caíram como pedras em um lago calmo, fazendo ondas de choque em todos os presentes. A rainha, o rei e os príncipes trocaram olhares perplexos. "Isso não faz sentido", gritou Alaric, tentando entender o que estava acontecendo. "Você não pode ser." Mas antes que pudesse terminar, a mulher acenou com a mão e uma energia pulsante os envolveu. Elara sentiu um fio intenso percorrer sua espinha. A sala pareceu girar, e em um instante, a mulher estava diante de Alaric, tocando sua testa delicadamente. "Você não é quem pensa que é, querido. E a verdade que você tem guardado poderá muito bem destruir você." "O que você quer dizer?" disse Darius, a voz subindo num tom de alerta. Mas a mulher apenas riu, uma risada que ecoou nas paredes. "Seus segredos são mais profundos do que você imagina." E então, como se todos estivessem sendo puxados por um turbilhão, a luz avermelhada envolveu a sala. O chão se abriu de tal forma que um imenso espelho aparecia no centro, refletindo não apenas suas imagens, mas sua verdadeira essência. Elara viu rostos alterados, sombras de si mesma, e acima de tudo, eles se encararam, e a promessa de traições passadas flutuava no ar. A mulher, agora mais perto, inclinou a cabeça para Darius. "Você tem sangue de um governante ancestral, algo que te conecta ao trono, algo que Adriel nunca quis que você soubesse. Você é a chave para a verdadeira mudança." A revelação caiu como uma bomba, e o semblante de Darius se transformou em chamas emocionais. "Isso é impossível", o rei rugiu, perdendo o controle. "Você está mentindo." "Mentiroso é você, Adriel. E por muito tempo o reino sofreu sob seu domínio. Mas agora ele pode ser libertado." A mulher virou-se para Elara, seus olhos penetrantes. "E você, a plebeia que ousou ir além de sua condição. Sua força será testada." Elara sentiu o ar ficar denso em sua garganta. "O que quer de mim?" A figura sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. "Você decidirá o destino de todos. E mais importante, você ensinará a verdadeira lealdade aos que pensam que têm controle." O abismo atrás deles rugiu novamente, e a luz ofuscou seus pensamentos. Elara, Darius e Alaric se viraram uns para os outros, a incerteza refletida em seus rostos. O que estava acontecendo? Eles eram peões em um jogo à parte, e a lealdade, a família e os segredos estavam prestes a desmoronar. E então a mulher fez um movimento abrupto, estendendo a mão como se estivesse puxando algo do ar. Um brilho intenso iluminou o salão, formando uma barreira ao redor deles, e com uma voz como um trovão, ela declarou: "Agora a verdade será revelada. O que vocês não sabiam é que a rainha
A rainha é uma usurpadora. As palavras cortaram como um golpe. Todos olharam para a rainha atônitos. O choque e a confusão tomaram conta do ambiente. Isso não pode ser. Você tá mentindo! Darius gritou, seus olhos cheios de incredulidade. Mas a mulher apenas continuou, impiedosa. Ela não apenas traiu Adriel, mas também abandonou seu verdadeiro propósito. Cada lágrima que vocês derrubaram, cada morte que enfrentaram foi em vão. A rainha fez escolhas para garantir seus próprios interesses. E vocês são meras peças em um jogo muito maior. O chão sob eles começou a vibrar novamente e as paredes começaram a se fechar. Os guerreiros e príncipes estavam paralisados, o medo e a horrível verdade se entrelaçando em um instante. Elara sentiu sua força esvaindo, e enquanto a sala se enchia de uma luz ofuscante, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente a rainha? E, em meio ao caos, a verdade parecia apenas começar a se revelar. Essa era uma batalha que transcenderia vidas e legados. Uma batalha por poder, mas também pela própria alma do reino. Tudo o que haviam acreditado até agora estava prestes a ser testado, e as consequências poderiam ser devastadoras. A escuridão estava finalmente se aproximando, e a escolha dele se tornava, a cada momento, mais crucial. A luz vermelha do abismo foi ofuscando tudo ao redor, enquanto Elara e os príncipes estavam paralisados. Incapazes de processar o que estava acontecendo, a figura imponente da mulher misteriosa pairava diante deles, e as verdades começavam a se desenrolar com uma clareza arrepiante. O reino, seus sonhos e suas histórias estavam à beira da destruição. Vocês precisam decidir, o passado ou o futuro, a mulher declarou, sua voz ecoando nas paredes que pareciam querer desmoronar a qualquer momento. O olhar de Darius se fixou na rainha, sua mãe. Mãe, o que você fez? Como pode ter escondido isso? Ela hesitou, seus olhos cheios de arrependimento. Eu fiz isso para te proteger, para proteger todos nós. Mas agora chegou a hora da verdade. O peso da culpa e da dor transparecia naquele olhar, e Elara viu uma fissura na defesa da rainha. Não somos apenas marionetes em seu jogo, Adriel, gritou Alaric, enfrentando seu pai com uma chama de bravura. Você sempre quis controlar tudo, mas isso acaba aqui e agora. A determinação no tom de Alaric fez os guerreiros hesitarem, e a tensão no ar era palpável. A mulher sorriu, como se soubesse que o caos estava no auge. Cada escolha que vocês fizerem agora mudará o destino do reino. A luta não é apenas contra um tirano, mas contra os próprios fantasmas que vocês carregam. Um choque de realidade que fez Elara sentir o coração apertar. Era verdade, o reino estava morrendo, mas o que estavam dispostos a sacrificar para salvá-lo? O abismo rugiu novamente e a sala começou a ficar quente. Era como se o próprio local estivesse com medo do que estava por vir. Escolham, ou eu farei isso por vocês. A mulher levantou as mãos. E a energia vibrante iluminou as sombras ao redor. Elara, com toda a coragem que acumulou, olhou para os príncipes. Precisamos nos unir. A força que temos juntos é maior do que qualquer um de nós sozinho. A luz que emanava de Darius começou a pulsar, como uma âncora na tempestade. Então a rainha se lançou à frente, a adaga em mãos. Sejam livres, Portugal ou condenação. Vocês são mais poderosos do que esse reino. Não deixem que a história os defina. Que a verdade prevaleça. Com um último grito de determinação, Alaric, Darius e Elara se uniram, suas mãos entrelaçadas. O brilho da luz do abismo atingiu seu auge. Nós escolhemos a liberdade, gritaram ao mesmo tempo, e ao fazerem isso, uma onda de energia percorreu a sala. A figura da mulher começou a se desfazer em luz, e o próprio reino tremeu. Tudo se tornou um vórtice de cores e sons. O castelo se desmoronou ao redor deles. O que era real e o que era ilusão se confundia em meio à explosão de mistérios. E quando a luz finalmente se dissipou, uma sensação de um novo começo preenchia o ar. Elara abriu os olhos e se viu em um campo vasto, longe da masmorra, longe do castelo. Darius e Alaric estavam ao seu lado, mais vivos do que nunca. Mas a incerteza pairava. O reino ainda perigo, mas eles tinham uma nova chance de reescrever a história. E agora? Perguntou Darius, os olhos brilhando com esperança e medo. Alaric olhou para Elara. Temos que reconstruir, e não deixaremos que os traumas nos definam. Mas no fundo, a pergunta ecoava no coração de Elara. Será que conseguiríamos realmente deixar o passado para trás? E a verdade?
O que viria a seguir? Esse desfecho é apenas o começo de novas jornadas. E ao final, eles perceberiam que o verdadeiro poder estava na união e que a verdadeira liberdade exigiria muito mais. Ei, antes de irmos embora, preciso da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O botão vermelho aí embaixo não vai se clicar sozinho. Esmague o like agora se você gostou desse final e quer mais conteúdo no seu feed. Sua participação é super importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Eu adoro saber a opinião de vocês. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisa conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar sua paixão pela história. Os verdadeiros fãs fazem isso acontecer. Vamos lá!